E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo vou resolver com você a questão de número 32 da prova específica do vestibular da UEM 2021. Acompanha comigo o que dizia essa questão. Em relação a números complexos e assuntos correlatos, assinale o que for correto. Aí vem a afirmação 1. Ele dá uma expressão numérica para você dizendo que todo aquele somatório das potências de I dividido por um outro somatório das potências de I é igual a I. Como você já pode observar nesse primeiro item com a leitura do que nós fizemos anunciado, nós temos uma questão inteira que envolve números complexos e situações que fazem com que você trabalhe com essas representações envolvendo os números complexos. E a primeira afirmação já é uma indução ao erro, situação que envolve matemática básica. Se você está bem treinado com a básica, você já sabe o quê? Que ela está induzindo você a trabalhar com as simplificações que eu não posso fazer, como por exemplo, este i de cima com esse i de baixo, vamos simplificar, eles são iguais. I ao quadrado que é ao quadrado, vamos simplificar, eles são iguais. E assim ele induz você na escrita até você chegar na última ideia, que é i elevado a 2023 dividido por i elevado a 2022. Este 22 de cima foi simplificado com 2022 lá de cima e sobraria o 2023 para você fazer uma análise. Ou de repente você pensa assim, né? O 2023, eu vou olhar para esse cara de baixo, vou simplificar, vai sobrar 1. Não façam isso. Nós sabemos que o sinal de mais não permite você trabalhar dessa forma. Mas o que é legal nós olharmos para este primeiro item para relembrarmos dos números complexos? Lembre que o objetivo do canal não é literalmente resolver as questões, e sim trazer os conteúdos que são abordados nessas questões de provas anteriores. Então o que eu preciso lembrar aqui? Potências de i. Vamos lá devagarinho. Nós sabemos que i elevado a zero, que é a nossa primeira potência de análise que nós estamos trabalhando, i elevado a zero vale 1. I elevado a 1, nós sabemos que vale i. Então recorda aí comigo, i elevado ao quadrado vai ser igual a menos 1, i elevado ao cubo é igual a menos i, e a partir desses 4 primeiros valores com expoentes naturais, ocorrerão repetições, seguindo o mesmo padrão. Então você tem 1i menos 1 menos i, de novo, 1i menos 1 menos i, de novo, 1i menos 1 menos i, e assim por diante. Então eu já sei que i elevado à quarta vale para nós o número 1. Por que, Bel, que vale para nós o número 1? Esse cara é igual ao número 1 porque o que eu tenho como sendo i elevado à quarta? É i elevado ao cubo, olha só o que eu estou fazendo, i elevado ao cubo vezes o i. I elevado ao cubo vezes i, o que está acontecendo? É i na quarta. Se eu fizer i elevado ao cubo, que é menos i, vezes i, você tem menos i elevado ao quadrado. E menos i elevado ao quadrado é menos o menos 1, resulta em mais 1. Ou você pensa da seguinte maneira, vamos lá de novo. I elevado à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado elevado ao quadrado. Como i ao quadrado vale menos 1, o menos 1 elevado ao quadrado volta a ser 1. Então essa parte operacional da básica, a escolha ela acaba sendo de vocês. E aí de forma análoga que eu sei que i elevado à quinta, este cara valerá para nós i na quarta vezes o i. Então você tem 1 vezes i, resposta é o i, e você observa esse padrão que eu havia dito. De 4 em 4 eu não vou continuar, tá? Você já sabe disso, provavelmente já relembrou dessas potências de junto comigo. Você já sabe que a partir desses 4 primeiros valores, o padrão ele continua na mesma sequência, legal? Então partindo dessa ideia, o que eu preciso saber agora? Que quando eu olho para estes esquemas, os 4 primeiros valores já começam com i elevado a 1. Você não começa com i elevado a 0, tenta lembrar disso, tá? Então nós temos que fazer uma quebra desses blocos, porque eu sei como esses valores repetem, o que acontecerão com estas somas. Então vamos devagarinho, olha só o que vai acontecer. Partindo do i, a soma ela começa aqui, legal? Então se a soma começa aqui, o que eu sei? Eu estou começando com i elevado a 1, que é o nosso i. O próximo valor, i elevado ao quadrado, vale menos 1. O próximo valor vale o menos i. O próximo valor volta a ser o número 1 e assim por diante, tá? E a partir do expoente 4, o que você nota? A repetição. Então o nosso processo, deixa eu fazer numa outra cor, para não confundir o contato visual, o nosso processo ele começa aqui, ó, no i, depois você tem i elevado ao quadrado, que vale menos 1, depois nós temos i elevado ao cubo, que vale menos i, e o próximo valor, i elevado à quarta, onde este cara vale 1. Então nota que neste somatório, deixa eu já colocar ó, i igual a i, só para ficar bonitinho. Nota que o somatório desses 4 primeiros valores serão anulados, porque o i com menos i dá 0, menos 1 com 1 dá 0. Então, a cada 4 valores partindo do i, eu sei que como esses caras se repetem, eu tenho esse somatório sendo igual a 0.
Então, i mais i ao quadrado mais i ao cubo mais i na quarta, esta soma dá zero. I na quinta começa a ser i de novo onde tudo começou, ó, porque o padrão ele permanece. Então você tem i na quinta sendo i, aí o i na sexta valerá para você o menos 1 e assim por diante. Seguindo de 4 em 4, o que nós temos que notar nesse contexto? Quantos blocos com 4 números eu consigo escrever, onde o meu primeiro expoente é o número 1 e o último expoente é o 2023? Nós vamos quebrar isso em uma divisão por 4. Porque se eu estou escrevendo um bloco com 4 números, eu tenho a certeza que quando eu divido por 4, o que eu estou descobrindo no resultado da nossa divisão? Quantos blocos com 4 números eu consigo escrever, e o resto da divisão é o que nos interessa, porque o resto da divisão vai mostrar quantos números eu ainda preciso escrever nesse bloco. Lembrando que, se o resto é 0, tenho blocos inteiros. Se o resto é 1, eu tenho uma quantidade de blocos e mais um próximo valor a ser escrito. Se eu tenho o resto 2, eu tenho uma quantidade de blocos inteiros mais 2 números a serem escritos. Se o meu resto é 3, eu tenho uma quantidade de blocos a serem escritos mais 3 números. Agora, se o resto é 4, a gente sabe que aí a divisão é exata, então você tem blocos em quantidades inteiras, sem faltar e sem sobrar ninguém. Legal? Então, feito isso, esse é o nosso primeiro processo, esse é o nosso primeiro argumento. Verificar quantos blocos eu tenho, cuja soma vai resultar em 0. Não escrevi aqui, né? Mas essa soma resulta em 0. Então, quantos zeros eu escrevo lá em cima e quantos zeros eu escrevo lá embaixo. Descobrindo isso, eu vou analisar o que eu ainda preciso escrever. Bacana? Então vamos para a divisão. Na divisão nós vamos fazer o seguinte, aqui embaixo, 2023, 2022. Então é light para você fazer essa divisão. Provavelmente você já fez e já sabe a resposta. Eu tenho 2023 números no meu numerador, porque eu estou começando com o expoente 1. Tome muito cuidado, tá? Quando você está olhando para esses números, porque se eu começasse com o expoente 0, aí eu teria um número a mais. Tenta lembrar dessas contagens. Então, 2023 você vai dividir por 4, porque o objetivo é saber quantos blocos inteiros você tem. E depois, deixa eu já colocar aqui embaixo, o 2022, nós vamos fazer a mesma coisa. Dividir por 4, lembrando que o que nos interessa são os restos da divisão. Claro que é uma conta bonitinha, não tem muita magia para você. Aqui nós vamos chegar no número 5, 20, vai baixar o 2, deu 0, e aí depois vai baixar o 3, vai dar 5 de novo, e aí o nosso resto vai ser 3. 4 vezes 505, 4 vezes 500, 2.000, 4 vezes 5, 20, resto 3, não tem uma divisão exata, então é o que eu sei, que eu tenho 505 no meu numerador, eu tenho 505 blocos de soma 0, e eu ainda preciso somar os próximos 3 valores. Quem são os próximos 3 valores? I ao quadrado e i ao cubo. Então isso é o que vai sobrar no nosso numerador. E de forma análoga, nós vamos fazer com o denominador, então não precisa ser muito mago, a gente já fez a primeira divisão, vamos fazer a segunda. Isso vai dar também o 505, que chega em 2020, e aí o nosso resto passa a ser 2, e aí nós vamos escrever os 2 próximos valores. Legal? Então, feito isso, qual é o resultado que nós vamos pegar nessa expressão? Agora deixa eu separar, que agora depois de toda essa parte introdutória, vamos começar a responder o item 1. Então vamos lá devagarinho. O que nós sabemos então, eu vou ter 0 mais 0 mais 0 mais 0, tanto no numerador quanto no denominador, 505 vezes. Então 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, até chegar em qual expoente? Até chegar no 2020. Legal? Então, o que sobra para nós fazermos? Sobra lá no nosso numerador o i elevado a 2021, porque até o 2020, lembra que a nossa conta deu 0, mais o i elevado a 2022, mais o i elevado a 2023. O que eu sei? Resto 3, ou seja, os 3 últimos valores precisavam ser reescritos. Daqui para lá, a soma toda deu 0. E no nosso denominador acontece a ideia análoga. Então, como nós temos 2022, então sobra para nós i elevado a 2021 mais i elevado a 2022. Legal. Agora o lance é mais ou menos o seguinte, como eu sei que eu não posso simplificar, o que eu vou fazer? Ah, Bel, vamos fatorar, vamos simplificar, vamos colocar em evidência. Não. Eu vou trabalhar com as potências de i para você lembrar de outro processo que é o seguinte. Quando falam para vocês que para eu pegar o expoente que tenho aqui em cima e substituir pelo resto de uma divisão,
porque eu tenho repetição em blocos de 4 números. Na verdade, isso é um pouco estranho escutar isso quando falam para vocês sobre esse contexto. O que eu preciso lembrar? Que nós estamos dividindo o expoente da potência de I pelo número 4, não é pela repetição de 4 em 4. É porque você vai trabalhar com propriedades da matemática básica, que envolve potenciação. O que eu quero que você lembre? Agora vamos para a magia. Ó. Eu vou pegar um dos valores só para você associar a ideia. Eu vou pegar o 2021, que é o primeiro, e aí eu já trago o contexto dessa questão. Quando você olha para o I elevado a 2021, falaram para você fazer o seguinte: ô Bel, eu tenho que pegar o expoente, dividir por 4 e ver o resto da divisão, porque eu tenho repetições de 4 em 4. Na verdade, não é isso. O que nós estamos fazendo é o seguinte: no mesmo contexto que eu fiz a divisão, para encontrar quantos blocos inteiros eu tinha para a soma dar zero, aqui você vai descobrir quantas vezes você tem o I com o expoente 4, porque nós estamos trabalhando numa abertura dos números. Vixe, Bel, não entendi. Então relaxa, acompanha comigo. Você vai ter o 2021 sendo dividido por 4, e aí quando você divide esse número, vamos para o teorema fundamental, toda aquela ideia da matemática básica, pensamento algébrico. Claro que aqui nós já sabemos que esse cara vai dar 505. 505 vai levar você para 2000, o resto vale 1. Então o que significa na verdade? O 2021, o que você no ensino fundamental aprendeu a chamar de prova real, que é o teorema fundamental da divisão. Nós sabemos que o 2021 ele pode ser escrito como, ele é dividendo, divisor vezes quociente mais o resto. Então o 2021 nós passamos a escrever sendo 4 vezes 505 mais o número 1. Ou seja, eu estou escrevendo 505 vezes o I elevado à quarta. Bel, não entendi. Lembra que eu falei da matemática básica? Nós estamos trabalhando aqui com um produto de potências de mesma base, onde a gente repete a base e soma os expoentes. E eu tenho o expoente 4 aparecendo 505 vezes. Então, esse número para nós, na verdade, olha o que vai acontecer. I ou A, atenção no que eu vou falar. Olha para cá. O I elevado a 2021, ele é para você I na quarta, vezes I na quarta, vezes I na quarta, vezes, pontinhos, 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 vamos escrevendo isso, vezes I na quarta, vezes I, vou escrever o resto da divisão, I elevado a 1. Por que mesmo, Bel? Acompanha comigo agora. Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então olha o que se transformou o I elevado a 2021. I, somei os expoentes. Então estou escrevendo 4 mais 4 mais 4 mais pontinhos, 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 mais 4, mais 1 que eu não vou escrever, vezes o I elevado a 1. Então I elevado a 2021 se transforma nisso. Por que eu fiz a divisão? Para notar esse cara que falta aqui no final. Por quê, Bel? Porque este nosso numerador, ó, lembra que aqui vai ser 1. Eu só estou abrindo o número para vocês enxergarem isso. I elevado à quarta vale 1. Então você tem 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, um elemento neutro na multiplicação. Até chegar no último número 1, e aí tudo para trás a multiplicação deu 1. 1 vezes quem? Tudo aquilo que eu escrevi lá depois. E o que eu escrevo depois é o que interessa na conta. Então eu faço uma transformação matemática, eu trabalho com esse pensamento da matemática básica. Então I elevado a é a mesma coisa que I elevado a. Olha como eu vou escrever, hein? Depois você vai entender também o porquê que eu estou fazendo a soma. I elevado a 4 mais 4 mais 4 mais 4. Quantas vezes o 4 eu tenho? 505 vezes. Então olha a divisão que está trazendo. Quantas vezes você tem o 4 sendo escrito no expoente, nessa abertura do número, e o resto da divisão? Então você escreveu, vou escrever, tá? 4 vezes 505 dá o nosso 2020, vezes o I elevado a 1 que eu vou manter ainda. Lembrando que o que interessa para nós está aqui, tá? Isso é o que interessa para nós. Então, nesse contexto, agora vamos para a magia. Por que eu fiz a multiplicação e por que eu quero lembrar vocês sobre esses esquemas das potências de I? Quando eu tenho que trabalhar com essas potências, a visão ninja diz o seguinte, que eu vou dividir por 4 para observar quantos blocos, ou melhor dizendo, quantos números com expoente 4 eu tenho que escrever nessas potências. Todas aquelas quantidades, os 505, potências de I, que eu estou escrevendo com expoente 4, a resposta dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes o último valor é o último valor que eu quero. Legal.
E quem é o último valor? O último valor é o i elevado ao resto da divisão. E como que eu vou descobrir o resto da divisão sem efetivamente fazer a divisão? Lembrando da divisibilidade de um número por 4. Quando que um número é divisível por 4? Então agora vem para a próxima informação da matemática básica. Olha que bacana esse primeiro item para nós relembrarmos de vários assuntos. Então agora nessa historinha, o que vai entrar? Divisibilidade por 4, eu vou chamar assim, ó, tá? Quando que um número é divisível por 4? Quando você tem, então vou colocar dessa maneira assim, ó, quando ele termina, tá? Quando ele terminar em 0, 0, então os dois últimos algarismos é formado por 0, ou, tá? Quando nós tivermos, quando terminar, aí eu vou escrever assim, tá? Em dois últimos algarismos, aí eu vou chamar de AB, tá? Então aqui são dois últimos algarismos. Quando os dois últimos algarismos for para você um número múltiplo de 4, quando terminar em AB, vírgula, em que AB é múltiplo de 4. Legal? Ou você diz que 4 é divisor desses caras aqui. Lembrando que aqui não é A vezes B, tá? Aqui são posições, algarismos. O A para nós está na parte da dezena e o B está na parte da unidade dos dois últimos algarismos. Então é como se eu estivesse falando para você o seguinte, dá só uma olhada. O 2020, o expoente, 2020 é divisível por 4, daí você diz, ó, Bel, o que eu preciso fazer? Lembrar disso aqui. E o que eu tenho que lembrar? Opa, os dois últimos algarismos terminou em 0, 0? Não. Qual é a outra condição? Os dois últimos algarismos juntos formam um múltiplo de 4? Sim, Bel. Então, se 20, ó, os dois últimos algarismos, tá? Juntos, é o número 20. 20 é um múltiplo de 4, então 2020 também será. Todos os números que terminarem com esses dois algarismos nessa ordem, eu tenho certeza que vai ser divisível por 4. Então, nesse contexto, o que eu preciso lembrar? Que para ser divisível por 4 tem que acontecer isso. Ué, Bel, mas aí eu não entendi onde que nós vamos chegar com esse contexto. Nós vamos chegar na seguinte ideia. Agora vamos lá para cima de novo. Quando eu olho para essa expressão e preciso calcular esse monte de carinha, eu estou dizendo para você que i elevado a 2021, você vai fazer a seguinte análise agora comigo. Lembrando do que eu já escrevi aqui embaixo, tá? Olha a baguncinha que eu estou fazendo com você. Tenta lembrar dessas condições. Só vou separar aqui para não dar treta no seu contato visual, tá? Mas vamos lá. Bel, eu preciso saber quanto vale i elevado a 2021. Legal. Feito isso, o que eu vou ter? Vou dividir por 4 e vou ver o resto. Aqui o número é até pequeno, legal. Mas o que eu quero que você perceba? Olha para os dois últimos algarismos. Termina em 0, 0? Não. Os dois últimos algarismos é um múltiplo de 4? Não, porque 21 não é múltiplo de 4. E o que eu faço agora? Acompanha comigo. Você vai tirando dos dois últimos algarismos unidade por unidade, até você chegar em um múltiplo de 4. Bel, não entendi. Vamos de novo. Os dois últimos algarismos, lembra que agora você tem o 2 e o 1, 21. Você vai tirando de um por um, até você chegar em um número que seja múltiplo de 4. Isto que você está retirando é o resto da divisão, que é o que nos interessa na conta. Então, quando eu olhei para 2021, 21 não é múltiplo de 4. Tira uma unidade, virou 20. 20 é múltiplo de 4, então para de tirar. Então, o que eu sei, eu já cheguei em um cara que é múltiplo de 4, tirando apenas uma unidade. Então, nesse contexto, eu já sei que isto é igual a i elevado a 1, que é o que eu estou retirando. Por que mesmo? Porque eu vou cair nesse contexto, ó, na abertura do número. Só que agora eu não mostro mais para vocês. I elevado a 2021 é exatamente igual a i elevado a 1, que é igual a i. Então, i elevado a 2021 é o valor de i. Por que mesmo? Porque eu vou fazer esta abertura, que veio dessa divisão, de todo aquele esquema que tem por trás. Então, agora a gente consegue ganhar tempo nessas questões com potências de i. Eu só preciso olhar para os múltiplos de 4, se são ou se não são. E se não forem múltiplos de 4, eu vou tirando de um por um até eu chegar no múltiplo de 4. Isto que eu tiro passa a ser o meu novo expoente. Tirei uma unidade e elevado a 1. Ok? Aqui está descrito para você matematicamente que você tem 1 vezes o i elevado a 1 e isso resulta em i. Então, matematicamente está aqui a ideia. Visão ninja, nós vamos olhar dessa forma. Legal? Então, feito isso, eu já consigo trabalhar com essas transformações. Vamos ver o que essa expressão vai resultar então para nós. Vamos aqui para o finalzinho do quadro, deixa eu separar para vocês, e chegar nessa afirmação 1 que diz assim agora. Vamos lá, eu preciso resolver essa expressão em azul para ver se vai dar o i. Acompanha comigo. Claro que a gente já sabe que não vai dar, né? Ele está induzindo você ao erro.
Mas a ideia não é essa. Continuamos conosco. Aqui, ó, i elevado a 2021, então eu já sei que vale i, então já vou fazendo a troca. Aquela expressão, então, gera para nós i mais. Eu não vou escrever todos eles, mas você pode fazer isso comigo, ó. Ô Bel, i elevado a 2022, terminou em 22, 22 é múltiplo de 4, tirei 1, virou 21, tirei 2, virou 20, cheguei, então tirei 2 unidades, então passa a ser i ao quadrado. I elevado a 2023, mesmo esquema, passa a ser i elevado ao cubo. Denominador, vamos fazer o mesmo esquema. Tirei uma unidade, virou i, tirei 2 unidades, virou i elevado ao quadrado. E aí continuamos com as substituições. I elevado ao quadrado vale menos 1, i elevado ao cubo vale menos i, então nós temos i menos 1 menos i, dividido por i elevado ao quadrado, que vale menos 1, só vou trocar a ordem aqui para ficar bonitinho, tá? Menos 1 mais o valor do i. E aí lá em cima o que aconteceu? Simplificações. Eu sei que o i com menos i, ó, simplifica esses caras. Então o nosso numerador se transformou em menos 1 dividido por menos 1 mais i, menos 1 mais i. Vou tirar o sinal negativo lá de cima, vou passar para baixo com a ideia da matemática básica, e isso vai ficar sendo 1 dividido por 1 menos i. E nota que isso daqui não resulta em i. Mas eu vou continuar para lembrar você para os próximos itens. Ô Bel, quando eu tenho divisão de números complexos na forma algébrica, o que eu preciso fazer? Multiplicar pelo conjugado de quem está embaixo. O que é o conjugado mesmo? É aquele número onde nós trocamos o sinal da parte imaginária de um número complexo. Parte imaginária é onde tem o i. Legal. Então vamos multiplicar numerador e denominador por 1 mais i. E verificar literalmente quanto vale essa expressão. E a gente já sabe que não é porque ele está induzindo você a simplificar de forma equivocada. Então, quando eu faço a multiplicação, o que vai acontecer aqui embaixo? Vamos escrever agora. 1 vezes 1 mais i vai resultar em 1 mais i. E o denominador, tem uma ideia para vocês ganharem tempo, provavelmente você lembra disso, que é quando eu tenho um número vezes o seu conjugado. A minha resposta é sempre o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Posso ganhar tempo com isso. Ou você literalmente aplica os produtos notáveis, resolve, aplica a distributiva, daí a opção é de vocês. Mas tenta lembrar que um número complexo vezes o seu conjugado sempre vai ser dado para você como sendo parte real ao quadrado mais parte imaginária elevada ao quadrado. Lembrando que nesse contexto, né, deixa eu só fazer uma observação, pegar na mesma cor. Lembrando que nesse contexto, o z aqui é o que eu estou chamando de a mais b vezes o i, e o seu conjugado é a menos bi. Perfeito? Então, nesse esquema, eu já vou usar esse contexto. Quem é a parte real do z? Se eu chamei esse cara de z, a parte real é menos 1. Vou escrever para você lembrar disso, tá? Então, parte real elevado ao quadrado, mais parte imaginária é o número que multiplica o i. O número que multiplica o i vale 1, também elevado ao quadrado. Então, isto traz como resultado 1 mais i no numerador, 1 mais i, e o denominador vai ser dado por 1 mais 1, 2. Essa é a resposta daquela expressão. 1 mais i dividido por 2. E não i como ele estava induzindo você na leitura. Bacana? Então, galera, dá só uma olhada no esboço que eu fiz, na recordação que eu trouxe para vocês com o nosso primeiro item envolvendo potências de i. Provavelmente você lembrou de boa parte dos assuntos que eu trabalhei aqui com você, mas se não lembrou, deixe aí nos comentários. Vê qual é a ideia que você trouxe com esses expoentes que nós temos para o i, quando você precisa literalmente trabalhar com a potenciação, e expressões. Vá com calma. Tente lembrar que essas questões normalmente elas induzem você ao erro na resposta que ele traz nessas afirmações. Legal? Então, este primeiro contexto, essa primeira afirmação. Então, temos um nosso primeiro item falso, da questão de número 32. Então, concluímos a ideia. E aí, vamos lá para o item 2, ver o que mais de complexo essa questão 32 trazia para nós. Item 2, vamos lá. O módulo de menos 2 mais 3i dividido por 5 menos i é igual ao cosseno de π sobre 4. Galera, aqui nesse item 2, o que nós temos que lembrar é algo que eu comentei no finalzinho agora do item 1. Né? Então, o que eu preciso lembrar? Primeiro passo, divisão envolvendo números complexos. Já usei aquele criando o link para o item 2. Então, vamos devagarinho. Eu vou primeiro olhar para o complexo que eu tenho dentro do módulo e depois lembrar o que significa o módulo de um número complexo. Então, acompanha comigo aí. Ó. O menos 2 mais 3 vezes o i, nós vamos dividir por 5 menos i.
Pensamento bem algébrico, vou multiplicar pelo conjugado de quem está embaixo. Então eu tenho em cima 5 mais i dividido por 5 mais i. Erros clássicos que acontecem aqui. Ah, Bel, é parecido com aquele lance de nós racionalizarmos um número, né, o denominador de uma fração. Sim. Tenta lembrar do seguinte, que o número que eu escrevo em cima tem que ser o número que eu escrevo embaixo, pelo fato de que, lembre-se, eu não posso alterar o valor do número. E qual é o elemento neutro numa multiplicação? O número 1. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que eu tenho como informação e multiplicando pelo número 1 da forma que me convém. Então eu estou escrevendo o número 1, porque se eu pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo, a resposta dá 1. Então eu estou multiplicando alguém por 1, do jeito que eu quero. Legal? E aí você não erra, porque o que eu disse que tradicionalmente acontece como erros, o cara escreve 5 mais i em cima e 5 menos i embaixo. Ele acha que tem que ser sinais trocados, faz uma confusão. Existem esse tipo de erros, são erros clássicos, parece bobagem, mas aqui mora um dos primeiros erros clássicos dessa ideia de racionalização ou divisão de números complexos. Tenta lembrar que eu preciso trabalhar sempre com o mesmo valor, tanto no numerador quanto no denominador. Legal? Agora vamos para a parte algébrica. Então eu tenho lá em cima menos 2 mais 3 vezes o i, que vai multiplicar o 5 mais i, e o meu denominador eu já vou escrever da mesma forma que eu comentei com você agora no finalzinho do item 1. Eu vou trabalhar com o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Então, parte real vale 5, parte imaginária vale menos 1. Então, 5 ao quadrado, 25, mais o menos 1 elevado ao quadrado vale 1. Então, neste contexto, vou aplicar a distributiva lá em cima. Menos 2 vezes 5 resulta em menos 10, menos 2 vezes o i, mais 15 vezes o i, e aí depois nós vamos ter mais 3 vezes o i elevado ao quadrado. E toda essa parafernália, ela é dividida por 26. Sabemos que elevado ao quadrado vale menos 1, então eu vou criar o link aqui, potência de i, comentamos no item 01, de novo, né? Então i elevado ao quadrado vale menos 1, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3, menos 3 com menos 10 resulta em menos 13. Então temos como resposta menos 13, menos 2i mais 15i será mais 13 vezes o i, e isto é dividido por 26. Levando isso em conta, então o que está lá dentro do módulo, pós a divisão dos dois complexos, vou simplificar. Cuidado com os próximos erros básicos. Ah, o 13 e o 26 eu simplifico, daí o outro fica 13. Não. Ou você simplifica todo mundo que está lá em cima, ou não simplifica ninguém. Estou simplificando uma fração. Vou dividir o numerador por 13 e o denominador por 13. Então, todos que estão lá em cima precisam ser divididos por 13. Isso resulta em menos 1 mais i. E o meu denominador, quando dividido por 13, resultou em 2. Então, é isso que nós temos que analisar. Perfeito. Eu vou dar nomes, tá? Eu vou afirmar que esta divisão gerou um número complexo que eu estou afirmando ser z. Então, z para nós vai ser dado por menos 1 mais i dividido por 2. Vou deixar assim. E lá em cima no enunciado, o que foi pedido para nós fazermos? Foi pedido para nós trabalharmos com o módulo do número z. E aí, o que é o módulo do número z mesmo? Vamos lá devagarinho. O z para nós, quando ele traz a ideia do módulo, vamos lembrar que vem da raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, quando nós temos o z sendo escrito na forma a mais bi, ou seja, o a é a parte real e o b é a parte imaginária do número. Olha como eu escrevi o z. Então o z, parte real, menos 1 sobre 2, parte imaginária 1 sobre 2. Legal? Aí eu só coloco dentro do formulário e acabo com a questão para verificar se isso é o cosseno de π sobre 4. Π sobre 4, trigonometria, conceito básico, é um arco notável, ele não é único, mas eu tenho certeza que você sabe quem é esse valor. Perfeito? Então, feito isso, agora eu trabalho com este formulário e terminamos a questão. Então, levando em conta essa informação, deixa eu colocar aqui em cima. E aí, de acordo com o formulário que você estava dependendo, o que eu preciso fazer agora? Calcular o módulo deste número complexo. Vou colocar aqui o módulo do número complexo menos 1 mais i dividido por 2, isto é igual a raiz quadrada de quem? Menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado, vou escrever, provavelmente você já fez essa conta, então menos 1 sobre 2 ao quadrado
mais 1 sobre 2 também elevado ao quadrado. Então vamos lá, ficou apertadinho aqui, mas isso é o que nos interessa. Então o módulo de menos 1 mais i dividido por 2 resulta na raiz quadrada de 1/4 mais 1/4. Não vou simplificar após a soma, porque eu preciso trabalhar com os radicais, com as raízes. Então menos 1 mais i dividido por 2 dentro de um módulo vai virar a raiz quadrada de 2/4 e isso resulta em raiz de 2 sobre 2. E aí perceba que este é o módulo do número complexo que está aqui dentro. E ele afirmou para você que o cosseno de π sobre 4 é este valor. Perfeito. Cosseno de π sobre 4, o que nós lembramos, arcos notáveis, raiz de 2 sobre 2. Provavelmente você lembra dessa informação trabalhando com contexto que os seus professores trabalham com vocês lá, que vem desde o fundamental até você chegar nessa época da prova do seu vestibular. Cantando musiquinha, lembrando de algumas coisas, porque os arcos notáveis é obrigação nossa lembrar. E a partir daí, olhando para essas duas situações, o que nós conseguimos constatar? Sim, o módulo deste número complexo realmente tem o mesmo valor que o cosseno de π sobre 4. Então na questão 32, nós temos um primeiro item sendo um item verdadeiro. Então o primeiro item verdadeiro da questão 32, mas eu não finalizo ela aqui não, tem uma informação extra para vocês. O que eu quero que vocês tentem lembrar a respeito dessas definições, dessas ideias modulares? Daqui a pouco vamos entrar num item que fala do plano de Argand-Gauss, mas a ideia é a seguinte. Quando nós falamos do módulo de número complexo, definição que eu quero que você tente lembrar para algumas questões que venham aparecer para vocês, caso apareça. Plano de Argand-Gauss, vamos devagarinho, eu vou jogar uma ideia qualquer. Então aqui eu tenho o eixo real do número complexo z, eu tenho aqui o eixo imaginário do número complexo z, é parecido com o plano cartesiano, mas aqui nós não estamos no plano cartesiano, plano de Argand-Gauss. O que você lá chamava de x, que é a nossa abscissa, aqui são os valores reais de z. O que você chamava de ordenada no plano cartesiano, no plano de Argand-Gauss você chama dos imaginários de z. E a partir daí o que eu sei? Parte real e parte imaginária são esses eixos que nós temos. Então são valores reais que aparecem aqui nesse plano. Então quando eu digo para você, quem é a parte real de z? Menos 1 sobre 2, um valor real. Quem é a parte imaginária de z? 1 sobre 2, isso é um valor real. Nesse contexto, vou trazer o z onde ele apresenta bonitinho, tá? A imagem é meramente ilustrativa. Mas como a parte real é menos 1 sobre 2, eixo real. Real negativo à esquerda, positivo à direita, semelhante ao cartesiano. Imaginário, positivo acima, negativo abaixo. Então, como a parte real é menos 1 sobre 2, eu vou colocar esse cara aqui. Então, eu vou colocar para você como sendo menos 1 sobre 2. E a parte imaginária é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2, vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2. E o que nós temos é algo muito parecido com o que você no plano cartesiano chamou de ponto. Aqui a gente chama de afixo. Legal? Então tá pequenininho, mas aqui tá o afixo de z, ó. Esse é o afixo dele, tá? O afixo é o que você no plano cartesiano chamou de ponto, é a localização dele no plano de Argand-Gauss. O que é o módulo de z para nós? Para você ganhar tempo nas próximas questões, onde você não tem questões discursivas, é só para fazer uma análise de questões objetivas ou de somatório. Quando eu olhei para esse cara, o módulo de z, o que nós acabamos de calcular, é a distância do afixo até a origem do plano de Argand-Gauss. Como é uma distância, essa resposta ela sempre será positiva. Bacana? Tenta lembrar disso. Então eu sei que essa distância ela é sempre positiva. Aqui tá para você o módulo, vai ficar pequenininho, eu vou criar um link aqui para trazer para fora. Este segmento é o que a gente chama de módulo de z. Então o módulo de z é a distância do afixo até a origem, é o tamanho deste pedaço. De acordo com a questão, o tamanho desse pedaço vale raiz de 2 sobre 2 unidades de comprimento. Então tá aqui, perfeito? Agora vamos para a visão ninja. Sempre que vocês estiverem trabalhando, ó a frase, hein? Cuidado com os contextos para não confundir agora. Observação, visão ninja, que eu vou chamar de VN aqui, tá? Então vamos lá, vamos para o VN, vamos para a nossa visão ninja. Sempre que eu estiver trabalhando com um número complexo, onde a parte real do número e a parte imaginária do número tiverem os mesmos valores absolutos. Como assim mesmos valores absolutos, Bel? Os mesmos valores modulares. Então esquece o sinal. Olha o que eu vou afirmar aqui, ó. A parte real do número vale menos 1 sobre 2. A parte imaginária do número vale 1 sobre 2.
Então os valores absolutos são iguais. Agora, quando eu olho para os números, eles não são iguais, eles são opostos. Então os valores absolutos são iguais. O módulo de menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. O módulo de 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Então se os valores absolutos são iguais, o que eu preciso lembrar? Que o módulo do número complexo envolvido aqui, o módulo, olha o que eu vou dizer, o módulo deste número complexo será um desses dois valores absolutos vezes a raiz de 2. Então, um desses dois valores absolutos, qualquer um que você pegar vai ser o mesmo, não vai mudar, porque em valores absolutos eles são iguais, vezes a raiz de 2. Por que isso vai acontecer, Bel? Sempre que isso gerar a ideia para nós de números complexos onde a parte real e a parte imaginária têm o mesmo valor absoluto. Porque vocês estão trabalhando com a diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Olha para esta imagem. O que eu escrevi para você? Imagem meramente ilustrativa. Tenta lembrar disso. Eu quero que você observe isto no lado esquerdo, onde aqui está para você o eixo imaginário. Então aqui você tem 1 sobre 2, aqui você tem 1 sobre 2. Plano de Argand-Gauss. Lembra que os eixos são perpendiculares entre si, então aqui você tem ângulo de 90. Como aqui nós temos um ângulo de 90, aqui você está na horizontal, aqui tem um ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90. Então, nesse contexto, eu estou falando de um quadrado de lado 1 sobre 2. O que eu preciso dar como resposta? A diagonal desse quadrado. E o que é a diagonal de um quadrado? O lado do quadrado vezes a raiz de 2. Então, em algumas questões você acaba ganhando tempo. Quando vocês baterem o olho no número complexo, na forma algébrica, e observar que o que nós sabemos, Bel, que a parte real e a parte imaginária têm os mesmos valores absolutos. Então, o módulo deste número, a distância do afixo até a origem do plano de Argand-Gauss, será um desses valores absolutos, tanto faz, vezes a raiz de 2. Por quê? Eu tenho a diagonal de um quadrado. Legal? Então, essa é uma dica bacana para você, para as próximas questões. E aí, vale lembrar que este módulo de Z, que é este segmento, ele vai ser para você bissetriz de um dos quadrantes. Ele é bissetriz de um dos quadrantes. Como ele é bissetriz de um dos quadrantes, tenta lembrar que no plano de Argand-Gauss, a partir do eixo real, sentido anti-horário, até chegar no módulo de Z, então este ângulo que eu vou definir em azul aqui, ó, nessa minha baguncinha pequenininha, este ângulo, agora eu vou riscar aqui, ó, partindo do eixo real, sentido anti-horário, até chegar no módulo de Z, esse é o que a gente chama de argumento principal do número complexo, que você aprende a chamar de θ. Este θ é o argumento, então vou colocar aqui, ó, é o argumento principal do número, tá? O argumento principal do número complexo. Perfeito. Se eu acabei de falar para você sobre diagonal de um quadrado, então olha o que eu disse. Quando eu tenho valores absolutos iguais para a parte real e a parte imaginária, eu tenho este módulo sendo a bissetriz de um dos quadrantes. Eu só preciso saber qual quadrante que eu estou. Sabendo que é bissetriz, nota, você tem 90 no primeiro quadrante, você tem mais 45 do segundo. Por quê? Porque isto é bissetriz. Se eu estivesse no primeiro quadrante, este argumento seria só o 45. Se eu estivesse no terceiro quadrante, seria o 180 mais 45, 225. Se eu estivesse no terceiro quadrante, seria o 270 mais 45, que seria o nosso 315. Então o argumento principal, quando eu também tenho esses valores absolutos iguais, eu já sei quem ele é. Ou ele é 45, ou ele é não vou falar múltiplo de 45, porque o 90 é múltiplo de 45. Mas ele vai ser um dos simétricos do 45 nos outros quadrantes, lembrando da trigonometria. 45, simétrico dele, no segundo é o 135, que é o argumento desse número que está aqui. Então, o argumento desse número, por exemplo, o módulo aqui para nós vale raiz de 2 sobre 2. O argumento desse número vale 135 graus. Porque estamos no segundo quadrante, tá? Então, o que o 135 graus é para nós? Simétrico do 45 no primeiro. Quem é o simétrico do 45 no terceiro? É o 225. Quem é o simétrico do 45 no quarto? É o 315. Então, eu já sei que rolam essas simetrias com esses números, eu só preciso localizar quadrante. Positivo à direita, positivo acima, primeiro quadrante. Negativo à esquerda, positivo acima, segundo quadrante. Negativo à esquerda, negativo abaixo, terceiro. E positivo à direita, negativo abaixo, estamos falando do quarto quadrante. Os sinais que eu dei nessa ordem, respectivamente, são dos valores de A e B. Legal? Então uma questão bacana também dos números complexos, essa questão 32, que trouxe para você, que deu para lembrar bastante coisa. Então é um item verdadeiro.
Vamos continuar com a análise dos complexos para o item 4. Então acompanha comigo. 3 vezes o cosseno de 3 mais i seno de 3, que vai multiplicar 6 vezes o cosseno de 40 mais i seno de 40, ele afirma que é igual a 18 vezes o cosseno de 120 mais i vezes o seno de 120. Mais uma indução ao erro. Por quê, Bel? Vamos lembrar da relação que envolve um número complexo na forma polar ou forma trigonométrica para eu trabalhar com essa multiplicação. Porque eu sei multiplicar na parte algébrica, é só trabalhar com a distributiva. Mas quando envolve a representação trigonométrica ou representação polar, eu preciso lembrar da seguinte situação. Vou trazer o formulário para você. Suponha-se que você tem um número complexo z, que eu vou chamar o primeiro, depois, que ele vai ser escrito na forma polar. O que é a forma polar para nós? É pegar o módulo desse número complexo, que nós já sabemos calcular, de acordo com os itens anteriores já resolvidos, vezes, parênteses, o cosseno do argumento principal mais i vezes o seno do argumento principal. Então vou deixar assim. Lembrando que z nós vamos chamar de a mais bi, que é a forma algébrica dele. Perfeito? Existe um segundo número complexo, o w. Este w nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o módulo dele, lembra que ele estará representado para você na forma algébrica e nós vamos trocar a representação para essa forma polar. Então você multiplica pelo cosseno do seu argumento. Eu vou trocar a letra grega aqui para não fazer confusão depois com você. Alguns gostam de chamar de θ1, Z1, né? Z1, Z2, θ1, θ2 e assim por diante. Eu vou trazer letras diferentes para você entender o que precisa ser feito. Se você já lembrou, bacana, mas está aqui, ó, cosseno de alfa mais i vezes o seno de alfa. E quando eu tenho que multiplicar esses números, o que em várias questões você consegue fazer? Você consegue calcular o cosseno e o seno. O grande problema é que quando esses arcos não são notáveis ou simétricos dos notáveis, ou você não consegue trabalhar com adição de arcos, arcos duplos, toda aquela probabilidade, aquela parafernália toda da trigonometria, nesse contexto, com toda aquela parafernália, você não vai conseguir trabalhar dessa forma. Então eu dependo dessa relação, que diz assim, um número complexo vezes o outro. Quando eu tenho eles escritos na forma polar, é para eu fazer o seguinte, é para eu multiplicar os módulos, então você multiplica os módulos e você soma os argumentos. E o que a questão está pedindo para você fazer? Multiplicar os argumentos. Isso está errado. Então o que nós temos que fazer aqui? Calcular o cosseno, deixa eu fazer diferente. Nós temos que calcular o cosseno de quem? Do somatório do argumento de z com o argumento de w. Mais i vezes o seno do θ mais o que eu chamei de alfa. Então é isso que nós temos que fazer. Então, se eu lembrei desse formulário de forma tranquila, o que vai levar em conta essa informação? Eu bato o olho e eu já sei que o item está errado. Ele está novamente induzindo você ao erro. Com teus estudos você chega a essa conclusão. Bel, estou multiplicando números complexos na forma polar. O que eu faço? Multiplico os módulos. Perfeito. 3 vezes 6 dá 18. Somo os argumentos. 3 mais 40 não dá 120. Então já está errado. Então nesse contexto eu já sei que o item é falso. Mas vou escrever bonitinho aqui para você o que nós sabemos. Então o que eu chamei de z vezes w leva em conta essa informação. Deixa eu fazer numa outra cor para não misturar a ideia. Então lá em cima o que nós temos que fazer? Aquela multiplicação resulta em 3 vezes 6. E aí lá dentro vai ficar o cosseno do número 3 mais 40 mais i vezes o seno de 3 mais 40. Então, nesse contexto, pronto, essa é a minha resposta. A multiplicação daqueles dois valores resulta em 18 vezes o cosseno de 43 graus mais i vezes o seno de 43 graus. E não foi o que o item falou para você. Como não foi o que o item falou para você, mais um item falso nessa questão 32. Então o item 4 é mais um item falso. Legal? Segredo para nós nesse item é lembrar do formulário. É lembrar do que fazer quando eu tenho que multiplicar números complexos na forma polar ou na forma trigonométrica. Se eu lembro disso, bacana. Se dá para você resolver, como eu comentei antes, tá? Usando os valores que você sabe quem eles são, ok. Mas não é regra que você vai conseguir fazer sempre isso. Normalmente, quando ele quer cobrar o formulário de vocês, são ângulos que você não tem a menor ideia do quanto isso vale. E você não tem essa obrigação de saber. Aqui ele só quer lembrar você, ou ele só está trabalhando com a ideia, querendo saber se você conhece essa representação.
Perfeito? E aí vale lembrar, se na multiplicação eu multiplico os módulos e somo os argumentos, na divisão eu respeito a ordem, hein? Divido, suponha-se que fosse Z dividido por W. Eu divido os módulos e subtraio os argumentos nessa ordem. Porque a ordem da subtração ela importa para nós, porque você vai trabalhar com a trigonometria. E você vai ter, de repente, na ordem que foi escrita, um arco negativo. E você tem que saber quadrante para trabalhar com esses caras. Legal? Para trabalhar com todo aquele contexto de ter um quadrante onde ele é positivo, negativo, localizar o ponto onde ele para, qual quadrante. Então, tenta manter sempre essa ordem, não faz de qualquer jeito. Legal? Então, item 4, falso. Vamos para o item 8. Vamos fazer a leitura de mais uma questão envolvendo os complexos. Vamos lá. O triângulo cujos vértices são dados pelos números complexos 3 mais 2i, menos 1 mais 3i e 2 mais 5i no plano de Argand-Gauss tem área igual a 11 sobre 2 unidades de área. Galera, aqui nós temos o seguinte, pode notar que eu já coloquei no quadro nesse item 8 os três valores complexos, os três números complexos na forma algébrica, que eu chamei de Z1, Z2 e Z3. O que eu preciso lembrar nesse contexto? Primeiro passo, eu vou colocar no plano de Argand-Gauss, porque não necessariamente esse cálculo de área é feito com você só com 3 afixos, mas para lembrar você que aqui eu vou depender de uma situação envolvendo a geometria analítica. Posso trazer esse contexto do plano cartesiano para o plano de Argand-Gauss? Pode. Por quê? Vamos para a visão ninja. Quando você está trabalhando no plano cartesiano, cada ponto no plano cartesiano, o que você tem lá? Você tem uma coordenada, que tem uma abscissa e uma ordenada, que é o que a gente chama de x e y. No plano de Argand-Gauss, nós também temos uma coordenada para cada número complexo, que a gente chama de afixo. É a parte real e a parte imaginária do número. Então, quando eu estou bem treinado com a geometria analítica, eu não preciso do plano de Argand-Gauss. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para os números e observar qual é a coordenada desse afixo. Onde está localizado o Z1 no plano de Argand-Gauss? Eu tenho parte real 3, parte imaginária 2. E no plano cartesiano você chamou de x e y. O contexto ele é o mesmo. Então aqui embaixo o que nós temos como coordenada? Menos 1 e 3. E no último número que eu chamei de Z3, nós temos 2 e 5. E esses valores, esses pares, é o suficiente para nós respondermos a área dessa figura. Porque eu vou lá jogar num falso determinante, eu não sei se você está acostumado a trabalhar com o determinante em si, de uma matriz quadrada de ordem 3, que são os formulários apresentados, mas eu uso muito falso determinante. Daqui a pouco você irá perceber o que eu estou querendo dizer com esse falso determinante, tá? Mas a ideia aqui, lembre-se, como eu já citei anteriormente, o objetivo do canal não é literalmente chegar ao gabarito, e sim expor as ideias com os raciocínios matemáticos para os seus estudos. Então, nesse contexto, o que eu sei? Plano de Argand-Gauss. Gente, minha imagem vai ficar meramente ilustrativa, tá? Então, atenção, sem escala, sem nada. Eu vou colocar aqui o plano de Argand-Gauss e vou localizar estes afixos. Então, eu tenho aqui, ó, a parte real dos números que eu chamei de Z, só diferenciei nos índices, né? 1, 2 e 3. Então, parte real, parte imaginária desses números. E aí o que eu vou colocar? Lembre-se, mais uma vez, sem escala, tá? Só para nós termos uma ideia. O Z1 está localizado aonde? No primeiro quadrante. Por quê, Bel? Parte real é positiva e parte imaginária é positiva. Positiva à direita, positiva acima, como eu já citei nas questões anteriores. Estou no primeiro quadrante. Parte real vale 3, então como eu tenho parte real variando de menos 1 a 3, então o 3 eu vou colocar aqui, ó, imagem bem ilustrativa, hein? Aqui está o 3 e o 2 eu vou colocar aqui que vai ser o menor deles. Então vai estar totalmente fora de escala, mas tenta associar essa ideia. Assim como você lá no plano cartesiano chamou de ponto, aqui a gente está chamando de afixo. Então é aqui localizado o afixo de Z1. De Z2 e Z3 o esquema é análogo. Então vamos lá. Para Z2, menos 1 e 3. Lembre-se que eu estou trabalhando fora de uma escala, tá, gente? Lembre-se disso, por favor. Então menos 1 e 3. Então aqui eu vou colocar o 3, aqui o menos 1. Aqui encontra-se o que eu chamei de Z2. Deixa eu só fazer esse Z2 um pouco mais distante para não dar muita treta no contato visual aí com vocês. Não ficou muito distante não, mas tá lá. Z2, menos 1 e 3. E o Z3, 2 e 5. Então o 2 eu vou colocar mais ou menos aqui, o 5 vai lá para cima. Então aqui eu vou colocar o 5. Aqui está o nosso Z3 com 2 e 5. E o que ele pediu para você calcular, ou ele afirmou algo sobre a área desta figura triangular. Imagem meramente ilustrativa, mas está aqui, ó. Ficou feio o negócio. Mas imagine esta região, legal? Feito isso, o que eu preciso lembrar?
Como não é sempre triângulo, estou trazendo a imagem no plano para vocês associarem essa ideia. Sendo triângulo, não precisava do plano. Lembra que eu comentei isso? O que eu vou fazer? Nós, no cálculo de área de polígonos que você estudou na geometria analítica, você precisa escolher um dos pontos, plano cartesiano, um dos pontos para você iniciar o processo e contornar a sua figura, percorrer pelo perímetro dela, do polígono que você definiu, pelos pontos que foram dados. Na figura triangular, tanto faz, eu não preciso da imagem, qualquer sequência que você escolher aqui, qualquer sentido que você escolher, você percorre pelo perímetro dela. Agora, quadrilátero não, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que olhar para a imagem, eu não posso seguir a ordem que a questão fornece, porque eu corro risco de errar. Então eu preciso olhar para o plano. Aí nesse contexto aqui eu não precisava, por isso que eu já trouxe as coordenadas lá em cima. Então nessa ideia, o que eu sei? Eu sei que quando eu olho para isso, eu preciso escolher um ponto para começar e eu preciso percorrer pela imagem. Então qual é o sentido? Horário ou anti-horário? Tanto faz. Eu posso sair de Z1 e ir para Z3, de Z3 ir para Z2 e de Z2 voltar para Z1, porque eu preciso fechar a minha imagem. Eu preciso contornar a figura, eu preciso percorrer pelo perímetro dela. E como que eu faço isso para calcular a área quando eu escolho uma sequência qualquer? Aí entra a ideia do falso determinante. O falso determinante diz para você o seguinte: quem é a área de um polígono trabalhando com esse contexto? Vai ser 1 sobre 2 do módulo falso determinante, então é algo mais ou menos assim. Na geometria analítica, plano cartesiano, na primeira linha são os valores do x, na segunda linha são os valores do y, das coordenadas dos pontos. Plano de Argand-Gauss, ideia análoga, mas aqui a gente chama de afixo, parte real e parte imaginária. Parte real em cima, parte imaginária embaixo. Então o que eu sei? Vou escolher uma sequência qualquer e começo a escrever as suas coordenadas. Então eu vou começar por Z1, depois eu vou seguir a ordem, tá? Z1, Z2, Z3. Então eu vou de Z1 para Z2, de Z2 vou para Z3 e eu preciso reescrever o Z1, que é o primeiro ponto, para eu fechar a minha imagem. Então Z1, coordenadas 3 e 2, Z2, coordenadas menos 1 e 3, Z3, coordenadas 2 e 5, e eu preciso reescrever o primeiro ponto, que eu preciso voltar para fechar a minha imagem. Então fica 3 e 2. Aqui é o falso determinante e a ideia modular. Por que é falso determinante? Que eu citei agora há pouco. Porque eu vou usar o contexto de um determinante, vou usar o algoritmo de um determinante, só que isso não é um determinante porque a matriz que eu escrevo ela não é quadrada. E determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Então isso é um falso determinante. Trabalhando com essa ideia, então a área desta figura vai ser dada por 1 sobre 2 vezes o módulo de quem? Contexto dos determinantes. Principal, vou multiplicando. Secundária, vou multiplicando. Aí eu venho trocando de sinal. Então resulta em 3 vezes 3, 9, menos 5, mais 4. Agora na volta, 3 vezes 5, 15. Trocamos. 2 vezes 3, 6. Trocamos. Menos 1 vezes 2, menos 2. Trocamos. Mais 2. E agora eu só preciso melhorar essa ideia e dividir por 2. Então, a área deste polígono citado será 1 sobre 2 vezes o módulo, e aí vamos somar os valores. 9 e 4 vai dar 13. Então, somei. 9 e 4, 13. Já vou colocar o 2, né? Não tinha observado o 2 ali, então 9 e 4, 13 e 2, 15. Bel, simplifica com esse 15. Não, vou escrever os positivos e os negativos, mas você vai fazendo aí do teu jeito. 9, 4 e 2, 15. Os numberzinhos agora, menos 26, então menos 26. Isso significa que a área desta figura vai ser o módulo. Vou fazer a diferença dos valores, vai dar menos 11, dividido por 2, e o módulo de menos 11, magia, vale 11. 11 sobre 2 unidades de área. E qual foi a área que o item 8 trouxe para você como sendo dessa figura? 11 sobre 2. Então temos no item 8 um item verdadeiro. Verdade. Por que eu trabalhei com esse contexto do plano de Argand-Gauss? Agora vamos finalizar a questão. Eu já poderia ter escrito aqui, ó, a sequência. Quando eu tenho o meu treinamento, eu já sei disso. Bel, já posso escrever aqui as coordenadas e calculando? Pode, claro. Eu não fiz isso porque se você tiver uma questão onde tem mais de 3 pontos na geometria analítica, ou quando você tem mais que 3 afixos, você precisa colocar os afixos ou os pontos, cada um dos seus respectivos lugares, né? Mas colocar esses pontos no plano, ou os afixos no plano. Por quê, Bel? Porque você tem que contornar a imagem. Suponha-se que você tivesse um Z4 aqui. Vou colocar um ponto qualquer, Z4, tá aqui.
Então, se você seguir a ordem Z1, Z2, Z3, Z4, você volta para o Z1, você contornou a tua figura, onde está o meu dedo, tá? Onde está o meu dedo, legal? Agora, se eu tiver no meu dedo Z3 e lá tiver o Z4, se você seguir a ordem Z1, Z2, Z3, Z4, você acaba não calculando a imagem área correta. Por quê? Porque você não contorna a imagem. Então tem que tomar muito cuidado. Então preste bastante atenção porque eu preciso percorrer pela imagem seu perímetro. E às vezes as coordenadas do que são fornecidos para você na sequência que é dada, você não tem um contorno. Você começa contornando, depois você cruza a figura, depois você volta para um lugar e aí acaba não percorrendo sem o plano, você não tem essa noção. Bacana? Então preste bastante atenção nisso. Fiz o plano só para dar essa orientação para vocês. E depois coloque aí nos comentários se você trabalha com cálculo de área de polígonos com um falso determinante, lembrando que não interessa a quantidade de pontos aqui, tá? Segue a linha de cima com todos os valores, segue a linha de baixo com todos os valores. Aqui você não precisa quebrar em triângulos para usar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Não precisa quebrar em triângulos, tá? Não é essa a necessidade. Coloca aí para mim se você faz dessa forma ou se você usa matrizes quadradas, se você só trabalha com figuras triangulares. Legal? Vou querer saber isso de você e vou ficar bem feliz se você compartilhar isso comigo. Perfeito? Então, item 8, verdadeiro, encerramos. Vamos para o item 16. Vamos lá ver o que ele estava falando de mais uma questão envolvendo esses complexos. 0 é o único valor real para A, de modo que A menos I elevado à quarta seja o número real. Galera, aqui nós temos um contexto da matemática básica que você pode aplicar sem problema nenhum, mas eu vou trazer uma ideia que fala para você dos binômios. É bem legal você, dependendo do expoente, ele faz essa mistura, mas eu vou mostrar a ideia bonitinha para vocês nos dois formatos e trazer essa recordação dos binômios, triângulo de Pascal, desenvolvimento de um binômio, toda essa parafernália que talvez você já venha lembrar conforme eu citei. Então, qual é a ideia do item 16? Ele fala para você que 0 é o único valor real que satisfaz essa condição aqui para algum detalhe. Deixa esse detalhe para daqui a pouco. Vamos primeiro desenvolver esse cara que está aqui. E desenvolvendo com a matemática básica, nós vamos escrever o seguinte. A menos I elevado à quarta é a mesma coisa que A menos I ao quadrado vezes A menos I elevado ao quadrado. E isto é A menos I elevado à quarta. Desenvolvendo o primeiro, de forma análoga, você está desenvolvendo o segundo. Então a ideia é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que vai multiplicar o mesmo cara. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes o I mais o I elevado ao quadrado. Aí eu vou deixar dessa maneira por enquanto. Agora eu vou começar a aplicar distributivo. Ô Bel, mas por que você já não troca aqui por menos 1 e aí vai... Não vou fazer isso agora para você entender daqui a pouco o que vai acontecer, mas você fica à vontade, pode trabalhar com esse contexto, perfeito? Então isto, deixa eu só dar um nome. Isto é um número complexo que eu vou chamar de Z. Então só para isso não ficar solto na resolução. Igual a Z, igual a Z. Então, nesse contexto, eu vou aplicar a distributiva devagarinho. O que é o Z para nós? Então vamos lá. A ao quadrado vezes A ao quadrado resulta em A na quarta. A ao quadrado vezes menos 2A vezes o I resulta em menos 2A ao cubo vezes I. E I ao quadrado vezes A ao quadrado resulta em mais A ao quadrado I elevado ao quadrado. Lembrando que depois nós vamos fazer essas substituições, tá? Vamos para o próximo valor. Menos 2AI vezes A ao quadrado resulta em menos 2A ao cubo vezes I. Vamos para o próximo. Menos 2AI vezes o menos 2AI é ele ao quadrado, então vai ficar mais 4A ao quadrado I ao quadrado. E o último cara que vai ser menos 2AI vezes I ao quadrado vai ser menos 2AI ao cubo. Vamos para o último cara. Distributiva. I ao quadrado vezes A ao quadrado resulta em mais A ao quadrado I elevado ao quadrado. I ao quadrado vezes o I vai dar I ao cubo, então resulta em menos 2AI ao cubo. E aí depois nós temos I ao quadrado vezes o I ao quadrado, que resulta mais I na quarta. E aí nós vamos juntar esses caras agora, já fazendo as devidas substituições com as potências de I. Aqui nós vamos escrever o I elevado à quarta sendo igual a 1, o I elevado ao cubo sendo igual a menos I elevado ao quadrado sendo igual a menos 1, I elevado ao cubo sendo igual a menos I elevado ao quadrado sendo igual a menos 1. Aqui só tem o I elevado ao quadrado sendo igual a menos 1. Aqui só tem o I e ali só tem o A na quarta. Perfeito. Vamos fazer as substituições. Vamos com calma.
porque com essa ideia da matemática básica você pode perder alguém no meio do caminho. Então o z para nós vai ser resultado do quê? Vamos lá. Mantendo a ordem. A na quarta menos 2a ao cubo vezes i. Eu não vou juntar ainda, tá? Não vou juntar essas informações, daqui a pouco você vai entender por quê. Aqui vale menos 1, então eu vou escrever menos 1 vezes o a ao quadrado, fica menos a ao quadrado. Vamos de novo. Aqui eu já vou reescrever, menos 2 a ao cubo vezes o i, mais 4a ao quadrado vezes o menos 1, vai ficar menos 4a elevado ao quadrado. Vamos de novo, aqui vai ficar menos i com o menos do 2, vai ficar mais, então fica mais 2 vezes o a vezes o i. Aqui nós temos menos 1 vezes o a ao quadrado, fica menos a elevado ao quadrado. Menos i com o menos do 2 vai ficar mais 2 vezes o a vezes o i. E por último nós temos o número 1, então mais o número 1. Legal. Feito isso agora, depois de todas essas substituições, eu vou verificar o que tem de termos semelhantes para nós agruparmos. Então vamos lá. A na quarta, você consegue observar que só tem ele, então vamos deixar assim, a elevado à quarta. Vamos notar o i ao cubo agora, vamos devagarinho. I ao cubo, eu tenho aqui, ó, i ao cubo, desculpa, i ao cubo não, a ao cubo, a ao cubo, a ao cubo, e aí não tem mais ninguém. Então ficou menos 2 ao cubo vezes i, com menos 2 ao cubo vezes i, resulta em menos 4a ao cubo vezes i. Mantém essa informação. Vamos prosseguir. Agora vamos pensar no quadrado. No quadrado eu vou trazer a ideia quase que parecida, mas pontilhando aqui em cima. Aqui está um quadrado, menos 4 ao quadrado, menos a ao quadrado, e não tem mais quadrado aqui no a. Então nós vamos ter, vamos lá de novo, menos a ao quadrado, menos 4 ao quadrado fica menos 5 com menos 1 resulta em menos 6. Então menos 6a elevado ao quadrado. E aí o que nós temos? Só a ao quadrado? Sim. Agora vamos para o que nós temos, tirando a ao quadrado, que tem a letra a. Ao cubo, ao cubo, ao quadrado, ao quadrado. Aqui temos um valor. Aqui temos um outro valor. Então resulta em mais 4ai mais 4a vezes o i. E aí agora nós temos o que sobrou, o número 1. Conferindo, ver se não tem ninguém de fora. A na quarta já escrevi. Eu escrevi o cubo, escrevi o quadrado, escrevi o cubo, escrevi o quadrado, escrevi sem o cubo e o quadrado, que é o expoente 1, quadrado, expoente 1, e agora sobrou o nosso termo independente, que é o nosso mais o número 1. Pronto, perfeito. Essa é a nossa resposta do número complexo z. E aí o que eu sei? Que todo número complexo tem a parte real e a parte imaginária. Agora eu tenho que continuar melhorando essa minha escrita. Então o número complexo z vai ser dado por quem é a parte real? O que não tem a letra i. O que não tem a letra i? A na quarta, menos 6a ao quadrado, mais o número 1. Então vai ficar assim. A na quarta, menos 6a elevado ao quadrado, mais o número 1. Isto é a parte real do número. Mais, agora vem a parte imaginária. O que tem a letra i para nós? Menos 4a ao cubo, e nós temos mais 4 vezes o a. Então eu vou escrever menos 4a ao cubo, mais 4 vezes o a, e isto é o que está multiplicando o tal do i. Então deu uma melhorada na escrita. Então esse é o nosso número complexo que ele pediu para a gente desenvolver. De acordo com o item 16, o que ele afirmou para nós? Dá uma olhada aí mais uma vez comigo. Ele disse assim, ó, 0 é o único valor real para que esta expressão, o único valor real de a, né? Para que essa expressão seja um número real. Então eu desenvolvi tudo e dei uma melhorada. Quando que um número complexo, olha só como eu vou escrever, um número complexo, que agora eu vou mudar a simbologia só para não dar treta ali. Quando que um número complexo na forma algébrica escrito nessa representação é para você um número real, ou que ele chama de número real puro? Ele é um número real para você quando o número que multiplica o i, ou seja, a parte imaginária, é zero. Porque eu preciso zerar o que tem o i para ele ser um número real. E esse aqui, Bel? Esse aqui pode ser qualquer coisa. E o m pode assumir qualquer valor real. Zero, positivo ou negativo, tanto faz. Mas a condição é, para este número complexo ser chamado de número real, eu preciso que a parte imaginária seja zero e a parte real possa ser qualquer valor real, então essa análise acaba a gente não
trabalhando. Então, isto é para você ter o z sendo um número real, que em algum contexto ele chama de real puro, em algumas situações. Assim como ele pode falar em imaginário puro. Se você fizer a ideia análoga a essa para um número imaginário puro, quando que eu tenho que ter um número imaginário puro? Quais são as condições? Quando a parte real é nula e a parte imaginária não é nula, porque aí o i precisa aparecer para nós chamarmos esse número de imaginário. Então, nesse contexto, onde que entra a nossa análise? A nossa análise ela entra aqui, ó. Aqui pode ser qualquer coisa. Tá? Aqui pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser um número quebrado, pode ser um número irracional, não interessa. Aqui eu tenho certeza que qualquer valor de a que eu trocar, isso aqui vai ser um número real. Aqui eu tenho que zerar, para esse i desaparecer. Então agora finalizando o item 16, menos 4 ao cubo mais 4 vezes o a precisa ser zero. E eu acredito que você tenha entendido por quê. Vou fatorar, eu vou escrever a, que multiplica menos 4 ao quadrado mais 4 sendo igual a zero. E aí dos três valores, zero é um deles. Então aqui, ó, produto de dois valores que dá zero, ou o primeiro vale zero, ou o segundo, que vem daqui, menos 4a ao quadrado mais 4, é que será zero. E aqui o que aconteceu? 4a, esse 4 ficou esquisito, né? Para você não olhar aí de longe, não achar que tem alguma coisa de estranho. Então 4a ao quadrado tem que ser igual a 4, então a ao quadrado tem que ser igual a 1, e aí você chega em a sendo igual a mais ou menos 1. Então, de acordo com o item, o que ele diz para você? Ele diz que para que este número, ao ser desenvolvido, tá? Quando você olha para esse número, a menos i elevado à quarta, para que esse número fosse para você um número real, o a só poderia ser zero. Mentira. O a pode ser zero, ou ele pode ser 1, ou ele pode ser menos 1, que esse cara vai ser para você um valor real, ou um valor real puro, satisfazendo a condição do que ele disse. Então o item 16 é mais um item falso, porque ele fala que zero é o único valor. Zero não é o único valor, é um dos valores, ele não é único, tá? E aí finalizamos a questão 32, que envolvia muitas coisas bacanas sobre os números complexos. Tem muita coisa de fora que ficou dessa questão, é claro. Você provavelmente deve lembrar de outras situações que envolvem e trabalham com os números complexos, mas aqui em todos esses itens nós conseguimos abordar bastante coisas. Não falei para você de binômio, comentei que eu ia falar sobre o binômio e acabei desistindo. Mas se você quiser dar uma olhada depois, verifica que dá para nós trabalharmos com esse desenvolvimento do binômio, que você chega aqui de uma forma rapidinha com o triângulo de Pascal. Escreva aí para mim se você lembra desse desenvolvimento de um binômio simples, tá? Um binômio simples, não é sempre também que essa recomendação de você trabalhar com o triângulo de Pascal é legal. Mas se você consegue desenvolver usando o triângulo de Pascal e o desenvolvimento de um binômio de Newton nessa expressão para chegar direto nessa informação. Lembrando das linhas do triângulo de Pascal e todas as suas propriedades. Legal? Então disse que eu ia comentar dessa forma também com você, mas acabei desistindo para não tomar muito mais tempo de vocês. O objetivo já trabalhar com os complexos basta. Vamos deixar para os binômios então de Newton quando literalmente eu estiver falando em binômio de Newton. Legal? Então finalizamos a questão 32 com toda essa análise dos complexos. Você deve estar vendo o gabarito aí, que nesse contexto, afirmações verdadeiras, nós tínhamos a 2 e a 8, fechando o gabarito 10. Então vou colocar aqui, nós temos nessa questão o gabarito 10, 2 e 8 eram os itens verdadeiros, e eu espero que você tenha entendido tudo isso que eu fiz. Legal? Aproveite que você está aqui, quero agradecer você por ter presenciado esses momentos comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você seja notificado para os próximos vídeos do meu canal. Curte, compartilha, contribua com o crescimento do canal, eu vou ficar bem feliz com você. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, beijos, abraços, fui!